Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente está aqui ao vivo e também vai ficar disponibilizado nas redes, no YouTube, né? Então, com essa dinâmica, essas novas dinâmicas tecnológicas, né, a gente está sempre preparado aí para o bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é José Costa Júnior, eu sou professor de Filosofia e Ciências Sociais no IFMG, no Instituto Federal de Minas Gerais, no campus Ponte Nova, e faço um estágio de pesquisa aqui na Universidade de Salamanca, junto ao Centro de Estudos Brasileiros, entre os meses de maio e junho de 2023, e propus, né, a ideia da proposta desse seminário é de tentar, né, ampliar algumas investigações que eu tenho feito, que eu tenho desenvolvido, né, na minha instituição desde 2018, depois que eu finalizei os meus estudos de pós-graduação. Então, a ideia aqui é promover um seminário, né, bem amplo, né, um seminário, o que eu chamo de seminário ensaístico, né, juntar algumas ideias, aproximar algumas especulações para tentar entender, né, o que eu chamo aí de Brasil entre tensões e esperanças, né, uma tentativa de compreensão, né, dos acontecimentos sociopolíticos do Brasil entre 2013 e 2023. Então, essa ideia, né, a ideia do ensaístico vem bem de uma tentativa de promover um ritmo explicativo mais amplo, né, mais aberto, né, contando com alguns aportes da filosofia, da ciência política, né, da psicologia política, talvez, para que a gente possa entender de uma maneira bem ampla e bem reflexiva o que pode ter acontecido no nosso Brasil nos últimos 10 anos. Então, essa é a ideia. E também, né, de alguma maneira, um exercício de filosofia pública, né, o que a gente chama de filosofia pública, bem próximo das ideias do Michael Sandel, né, do filósofo Michael Sandel, é uma ocasião para a filosofia nas controvérsias políticas e sociais do nosso tempo. É tentar pensar nos acontecimentos que envolvem o convívio contemporâneo, certo? Então, nesse seminário, ele tem essa motivação, e eu aproveito aqui, né, vai ficar disponibilizado, né, é um registro, né, para fazer alguns agradecimentos, né, eu agradeço primeiramente ao Centro de Estudos Brasileiros, né, na pessoa do professor José Manuel Santos Pérez, né, que me recebeu tão bem, né, que tivemos uma ótima conversa, uma ótima troca, né, foi muito interessante em termos dos nossos objetivos aqui, e agradeço também a coordenadora Elisa Duarte, coordenadora aqui do Centro de Estudos, né, pela recepção, orientação e paciência aí com as nossas demandas, né, muito obrigado, Elisa. Eu também agradeço ao professor Rodrigo Rodrigues Silveira, da Ciência Política aqui da Universidade de Salamanca, né, que também tivemos ótimas trocas, uma boa conversa sobre os ritmos políticos do nosso tempo. Agradeço também ao Instituto Federal, né, estou aqui por um programa de internacionalização do Instituto, né, das práticas do Instituto, uma política educacional brasileira bem interessante, que cada vez se organiza mais melhor, né. Agradeço aos estudantes e aos colegas do Instituto Federal do campus de Ponte Nova, que é onde eu atuo, né, no interior de Minas Gerais. Agradeço pela atenção, né, a gente vai estar aqui, hoje eles estão em aula lá, mas eu imagino que em breve a gente vai poder interagir melhor sobre os temas aqui debatidos. Em especial, agradeço a 2 companheiros que dialogam sempre comigo, entre os docentes, né, o professor Bruno Resch e o professor Edson Senna, né, que também estão com a gente aí há algum tempo. São 2 interlocuções bastante interessantes nos últimos anos, em que a gente tem desenvolvido uma série de atividades conjuntas. Agradeço também, a minha esposa me acompanhou, né, nesse tempo aqui em Salamanca, me acompanha, né, minha esposa e meu filho, né, e também fica aqui o meu registro. Por fim, de maneira geral, né, eu mostro esse seminário como um seminário ensaístico e multidisciplinar, como eu já expliquei, mas também envolve algo próximo do que a gente poderia chamar de uma antropologia das emoções, né, uma estrutura que eu penso de tentar compreender o momento sociopolítico brasileiro através de uma leitura das emoções, né, tá aí no título, né, tensões e esperanças, né, quer dizer, o clima emocional, o clima afetivo envolvido na disputa política brasileira nos últimos 10 anos, né, nós vivenciamos isso. Eu às vezes converso com as pessoas quando debato política, não debate, né, entre esferas, mas pensando o momento, né, que foram momentos muito intensos em termos afetivos no Brasil nos últimos anos, né, nós temos
uma série de tensões e conflitos históricos, né, no nosso país e na América Latina como um todo, mas os últimos 10 anos foram um pouco mais intensos, né? Então, o que eu chamo aqui de antropologia das emoções e um acompanhamento, né? Um acompanhamento vivencial disso, que nos envolveu, dessas tensões, né, que nos envolveram durante a última década, que talvez, né, nos envolva muito mais tempo, mas que na última década vão ficar um pouco mais à flor da pele. Certo? Essa pesquisa também, né, durante 2 anos, né, eu atuei com pesquisador vinculado ao Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, tratando também, né, do impacto das interações sociais digitais na política, né, qual que é o papel disso, e eu vou revisitar esse tema aqui durante o nosso seminário. Então, esse é o pano de fundo, gente. Eu espero que seja proveitoso, né, para quem acompanhar, né, a exposição. É muito satisfatório estar aqui, né? Algumas das pesquisas, né, que eu desenvolvi estão ligadas a teóricos e pensadores aqui da Espanha. E, além disso, né, convivência com outros pesquisadores, outras perspectivas, né? Há pouco eu discutia sobre, né, ontem, no dia 28 de maio, nós tivemos uma eleição aqui, né, e também bastante envolvida, né, em tensões e esperanças, né, que parece ser uma dinâmica própria, né? Nós vimos ontem também na Hungria, né, uma eleição, na Hungria não, na Turquia, uma eleição presidencial bem movimentada que parece ser a tônica do mundo, né? Parece que cada vez mais os nossos desafios políticos, as nossas respostas políticas estão envolvidas por afetos grandiosos, né? Então é isso que a gente vai tentar pensar aqui. E para isso, né, qual que vai ser o nosso caminho? Para quem está vendo depois, né, quem se inscrever no curso vai receber aqui, não dá para ver muito bem aqui no slide, mas depois ele vai ser encaminhado aí para quem se matricular no curso. A ideia, né, do seminário, num primeiro momento, né, que é o que a gente vai fazer hoje, é tentar investigar, tentar pensar como que a gente sai de uma ideia de cordialidade, né, uma visão comum do Brasil, do brasileiro e da brasilidade, e chega ao que a gente chama de tempos de raiva, né? O que a gente não, né? O que um teórico indiano chamado Pankaj Mishra chama de tempos de raiva. Então esse é o nosso primeiro desafio que eu vou tratar dele hoje, né? Como que é o que eu chamo de entre a cordialidade e os tempos de raiva. Amanhã, né, num segundo momento do seminário, a gente vai tentar pensar entre a harmonia, né, uma pretensa harmonia do convívio brasileiro e as emoções políticas, né, como que essas emoções políticas foram afloradas ao longo da última década. No terceiro dia do seminário, a gente trata do que eu chamo de era da transição e a sentimentalização da vida política. Né? A gente vai tentar entender o que acontece no mundo contemporâneo que faz com que essa sentimentalização seja uma situação tão comum, né? Invadindo inclusive a esfera pessoal, né? O almoço da família, onde aparece o debate político, ele já vai ser diferente. Né? E é curioso que isso aconteça, porque lá no fundo, né, há uma expectativa de que a brasilidade, de que a certa cordialidade, ela vai diminuir a intensidade dos conflitos. E não é isso que a gente tem visto nos últimos tempos no país. Por fim, a gente tenta apresentar alguns caminhos, né, que eu chamo de entre diálogos e rearranjos de alguns teóricos brasileiros com os quais eu dialogo, no sentido de tentar pensar, né, quais são as possibilidades do convívio brasileiro, do convívio político brasileiro para os próximos anos. Então esse é o nosso roteiro, né, o que eu chamo aí de caminhos, né, de caminhos para pensar de uma maneira bem ampla, bem aberta, né, sempre sem grandes expectativas de uma última palavra, né, como diz o Thomas Nagel, né, a última palavra, a palavra final, né, são tempos difíceis, nós vivemos e pensamos o nosso tempo, né, as respostas que nós oferecemos não necessariamente são as melhores, mas é uma tentativa, né, próxima da ideia de ensaio, né, que nos é tão cara, né, uma tentativa de compreender o que acontece, certo? Então esse é o nosso plano, esse é o nosso planejamento, e a gente espera que seja proveitoso para quem acompanhar. Então, para tentar entender como que a gente sai da cordialidade e chega aos tempos de raiva, né? Eu começo aí pensando os simbolismos de junho de 2013, né? Era muito comum, né? Era muito comum que em 2013, lá atrás, nas primeiras manifestações políticas, né? A gente pode chamar de manifestações sociais espontâneas, né? Tudo começou de uma forma muito intensa, assim, que a gente entendesse muito bem o que estava acontecendo, né? Era comum que as pessoas que participavam dessas manifestações fizessem referência a um fenômeno curioso, dizendo o seguinte: o gigante acordou.
né? O gigante acordou e foi à rua, né? Inclusive, esse movimento começa em junho de 2013 em São Paulo, né? Num movimento motivado pelo aumento das passagens, 20 centavos nas passagens de ônibus. Isso vai gerar toda uma tensão, né? Os movimentos que defendiam o passe livre vão à rua. Mas não só esses movimentos, né? Vão surgir outros movimentos, né? Numa diversidade de pautas e grupos. Né? Os primeiros dias envolvem um grupo, que depois vai chegando outros grupos, e isso vai causando uma ampliação desses afetos, né? Quer dizer, parece que isso pega. Outros grupos vão à rua com outras cores, outras pautas, outras demandas, e aqui já chama atenção o papel decisivo das redes. À época, talvez a principal rede fosse o Facebook, mas isso vai proliferar no Facebook. E é curioso que essas movimentações sociais espontâneas vão chegar ao interior do Brasil. Muito curioso, porque o interior do Brasil, historicamente, está bem próximo de uma certa dificuldade de manifestação pública, né? Eu lembro que à época eu era professor do Instituto Federal na cidade de Juiz de Fora, uma cidade, né, de médio e grande porte brasileira, de 600 mil habitantes, mas à época, quando as manifestações já chegam ali, aquilo já me chama atenção, né? Porque sai de São Paulo, passa pelo Rio, passa por Belo Horizonte, né? E aquelas manifestações vão chegando ao interior do Brasil, inclusive em cidades menores, como por exemplo Ouro Preto, né? Ouro Preto é uma cidade universitária, mas chega ali a manifestação política, né? Daquele movimento, daquela manifestação social espontânea. E a primeira vez que eu escutei o gigante acordou foi nas ruas de Ouro Preto, que me chamou muita atenção, no sentido de que havia, né? Algo grande poderia sair dali. O contexto era de indignação, né? Por tudo, a ideia, né? De que contra tudo isso que aí está, né, um contexto de negação, que é um contexto de crítica a tudo que é aquilo que acontecia. E é curioso a gente pensar um momento, né, em junho de 2013, o Brasil estava se preparando para receber os grandes eventos esportivos da década, né? Em 2013 o Brasil recebe a Copa das Confederações, os estádios da Copa do Mundo já começam a mostrar algumas tensões, né? Como que a gente vai pagar isso, que jeito que a gente vai pagar isso, né? E já havia toda essa indignação. Curiosamente, né, vai haver uma manifestação concreta disso na final da Copa das Confederações, quando o Brasil ganha da Espanha, né, curiosamente, e ali tem uma situação curiosa que quando a então presidente Dilma Rousseff vai fazer uma manifestação pública, ela é vaiada, uma vaia muito forte, né? Uma reação com bastante misoginia até a presença da presidente da República, um momento muito constrangedor, mas já mostra ali o contexto de indignação envolvido nesse junho de 2013. Há ali uma tensão. Né? E já há algum indício de uma certa brutalidade política. Né? As movimentações são muito criticadas no primeiro momento, né, em função do que se quebra, do que se reage, né, exige-se, é curioso, né, que os grandes meios de comunicação brasileiros vão exigir contra os manifestantes uma reação enérgica, dura, né, e logo depois esses meios de comunicação vão mudar de ideia, que vão negar, não, é necessário compreender algo errado, essas pessoas só refletem um contexto de indignação mais amplo, né, então é curioso essa mudança também em poucos dias, no mês de junho de 2013, uma mudança da visão da opinião pública sobre o que acontecia, né, de baderneiros a cidadãos. Né, isso é muito curioso e faz pensar também. Então, junho de 2013, no final do seminário, a gente vai fazer algumas análises, né, dialogar com alguns teóricos que pensam que 2013 é mais um efeito do que uma causa de tudo que aconteceu na década, né? Não necessariamente um de 2013 será uma causa de tudo que aconteceu depois. Um impeachment, uma eleição tumultuada, os excessos da brutalidade política, né? Um governo disfuncional em termos políticos e sociais, talvez há quem defenda, né, e eu tendo a me aproximar disso, dessa visão, de que 2013 é mais um sinal do que necessariamente a causa, né, mais uma consequência do que necessariamente uma causa do que está em jogo. Então, nosso objetivo de fundo aqui é esse, né, entender como e por quê, né, a gente sai de uma ideia de que há uma brasilidade, há uma cordialidade que amortece os conflitos, né? E a gente chega a um contexto de brutalidade política muito intenso, né? Onde as relações políticas e sociais serão pautadas
por uma expectativa de brutalidade, uma dificuldade no diálogo, inclusive alguns perigosos processos de desumanização, conforme quem vivenciou esses últimos 10 anos sabe. Para pensar isso, né, então vamos começar bem do começo com uma ideia bastante antiga, né, sobre o que a gente está chamando aqui de cordialidade brasileira, né. Essa ideia, ela envolve hoje uma certa mitologia, né, desenvolvida por Sérgio Buarque de Holanda em 36, mas é antes. Há um artigo, o título é fantástico, né, chama O Corpo e a Alma do Brasil, né, do Sérgio Buarque de Holanda em 1935, e ali já há uma expectativa, né, de tentar lidar. Olha, o vocabulário é maravilhoso, o corpo e a alma do Brasil. Né, e é a primeira vez que ele faz referência, acerta essa ideia do cordes, né, um fundo emotivo extremamente rico e transbordante que permeia as relações sociais brasileiras. E seria o que nós poderíamos oferecer ao mundo, né, de raiz ibérica, né, herança da colonização ibérica, né, em raiz do Brasil ele vai ampliar isso, ele, né, faz um paralelo, né, da organização das ruas e da vida espanhola, diferente da desorganização e da vida portuguesa. Mas isso é meio estranho também, porque quem vai a Toledo, até mesmo aqui em Salamanca, né, a gente tem uma dificuldade para ver essas ruas retas e racionais que seriam espanholas, em detrimento das vilas, né, das vilas portuguesas. Mas é nisso, né, essa ideia de que há no humano, naquele tipo humano, produto do encontro ibérico com o que ele chama de raças primitivas, um jeito novo de lidar com a realidade, né? Com a realidade com o outro. Vai haver um novo modo de lidar, diminuindo intensidades e formalidades, e lá nesse artigo de 35, ele faz referência ao uso brasileiro do diminutivo, né? Quer dizer, a gente vai tratar do diminutivo para tudo, né? Eu vou dar uma volta, eu vou ali e volto rapidinho, né? A gente coloca esse diminutivo como um modo de tirar uma certa intensidade e formalidade do contato, né? A gente vai ver isso né, no contexto de uma preocupação brasileira, espanhola, portuguesa, que é o futebol, né? Aqui se chama os jogadores pelo sobrenome, enquanto no Brasil a gente chama pelo primeiro nome e com o diminutivo, né? Então isso seria uma evidência desse fundo extremamente rico e transbordante dos afetos, de criar aproximações, criar laços, né? Então a cordialidade está aqui, mas há quem defenda, né, que essa cordialidade também envolve o contexto de uma sociedade violenta, de uma sociedade brutal e violenta, que tem por base um sistema escravizador e colonizador bastante intenso. Então é sempre interessante colocar um amortecimento social nas relações. Meu preto, minha preta, meu compadre, né? Então a ideia é sempre criar relações para tirar um pouco da tensão e da brutalidade da relação, né? O meu padrinho, né? Então é uma ideia, essa ideia de cordialidade do Sérgio Buarque aproxima, né? Ela tenta evidenciar como que se dá essa aproximação nas relações sociais do povo brasileiro, principalmente em sua formação, para diminuir a intensidade dessas relações. Ela tira a formalidade, né? É um caso clássico, né? Quando dois brasileiros se despedem, né? Então a gente se vê, então a gente se marca, né? Tenta manter ali uma estabilidade diferente de outras culturas, que é tchau, vamos embora, e a gente não tem tanta preocupação do que vem depois. Então essa ideia da cordialidade, o cordes, né, do coração, das relações pautadas por um sentimento, um afeto, né? Necessariamente você não tem clientes, antes de ter um cliente você precisa fazer um amigo, né? Vai mostrar as relações pautadas por uma afetividade, né? Afetividade. Inclusive, né, isso é complicado do ponto de vista das relações trabalhistas, né? Há um, se eu tenho, né, uma família de classe média, tem uma empregada doméstica, ela não é uma empregada, ela é quase da família, né? Ela é uma pessoa que está ali com a gente há muito tempo, que cuida dos nossos filhos. Quer dizer, é uma tentativa aqui de tirar a atenção de uma relação trabalhista estranha, esquisita, que não atribui muitos direitos. A gente não sabe muito bem o que que é isso, mas tem ali, né, o que eu chamo dessa espuminha, né? Algo que amortece o conflito da tensão social, né? Próprio, talvez, de sociedades violentas, né, que precisam de alguma maneira amortecer os conflitos ali envolvidos. Porém, essa ideia, a gente vai envolver uma certa incompreensão, né? O homem cordial,
o Walt Disney vai ao Brasil, né, e faz a figura do Zé Carioca pensando um pouco nisso, que já é uma incompreensão, né? O homem cordial, ele é cordato, ele é tranquilo, ele é submisso, ele é passivo, ele é avesso ao conflito e à tensão, né? As primeiras leituras do que vem ser a malandragem, né, a ideia de um jeito diferente de lidar com o mundo e com o outro, elas serão talvez próximas de uma incompreensão da leitura de Holanda, né? Quer dizer, não necessariamente o homem cordial é submisso e resolve tudo, né? A cordialidade, ela pode ser lida numa chave de aproximação, mas ela também pode ser lida numa chave de afetos tristes, né? Para recuperar o Spinoza, né? Não necessariamente esse sujeito será cordato, submisso. Ele pode usar a malandragem para driblar, né? Também é clássico, né, o caso do sujeito que não é brasileiro e não entende muito bem as regras próprias do funcionamento da cordialidade. O que eu chamo aqui de incompreensão é não notar e transformar isso, né, num ponto pacífico, né? Esse é o jeitinho, essa é a brasilidade, né? Não necessariamente é disso que Holanda fala, né? Mas isso é o que entra para um certo senso comum, né? O homem cordial como alguém cordato, né? É curioso que nesse texto de 1935, o próprio Holanda faça uma referência curiosa. E logo após dizer do diminutivo inho, né, alguns parágrafos abaixo, ele faz referência de que regimes fascistas, como os que eram debatidos na Itália e Alemanha, talvez tivessem algum apelo em solo brasileiro. E de onde viria esse apelo? Justamente dessas relações de proximidade, né? Se a Itália, do Deus, pátria e família, envolvia afetos perigosos, mas afetos, ali, numa terra de cordialidades, ele poderia florescer. Né? No texto de 1935 já é uma preocupação, né, com o florescimento de uma visão fascista no Brasil. Né? E é simbólico que o principal teórico dessa ideia de cordialidade brasileira tem uma preocupação com isso. Né? Isso mostra bem o outro lado do que é possível, do que a cordialidade pode oferecer. Deus, pátria e família, os meus, o meu mundo, aquilo que está próximo de mim contra o resto. Né? É um parágrafo curto, mas faz pensar, né? E ali ele faz referência, talvez, num diálogo contra o integralismo brasileiro, né? Que já floresce ali naquele momento, mas é uma tentativa também de dar ordem a um pretenso caos. Não há uma defesa por parte de Holanda disso, é claro, mas ele sente, ele antevê que pode haver nesse povo tão ligado aos afetos, a esse tipo de proximidade, nada impede que uma proposta de viés fascista pudesse florescer. Né? Esse texto no Brasil, ele está publicado numa edição de 70 anos de Raiz do Brasil, publicado pela Companhia das Letras, né? Há uma nova edição, mas essa edição é bem interessante que ela vem, né, com esse texto no apêndice, publicado na revista Espelho, né, uma revista antiga, e está lá, né, uma tentativa de delinear o corpo e a alma do Brasil. Nada mais interessante para o nosso ponto aqui, né? Para perceber as consequências políticas desse jeito de ser e estar no mundo. Algumas críticas atuais à ideia de cordialidade, né? O sociólogo Gessé de Souza aponta isso talvez como uma forma perigosa de racismo, né? Se é um povo primitivo que se junta com o modo de ser ibérico, cria coisas diferentes, né? Coisas inferiores que nunca chegarão ao patamar racional e organizado de uma Europa. É possível interpretar assim, né? A ideia da gambiarra, né? Que envolve uma certa inferioridade. Nós brasileiros estamos sempre fazendo pequenos ajustes, pequenas gambiarras no dia a dia, na institucionalidade, para poder viver. Isso mostraria uma dificuldade com o formalismo, né? E com, né, a organização social e política propriamente dita. Né? Um outro modo seria uma naturalização de uma certa violência e brutalidade via cordialidade, né? Os brasileiros são assim mesmo. Então, muitas críticas são feitas, né? Tanto essa incompreensão da cordialidade, quanto a ideia da cordialidade propriamente dita, no sentido de tentar rever ou revisitar esse ponto para melhorar essa leitura do Brasil e da brasilidade. Então tá aqui, né? Cordialidade, a ideia de cordialidade tem essa base, né? O cordes, né? É simbólico também, né? Que numa canção chamada Um Conselho, né? De Caetano Veloso e Chico Buarque, filho de Sérgio Buarque de Holanda, ele faz referência a um trecho, né? No qual ele sugere que
o conselho é: haja 2 vezes antes de pensar, né. Essa está aqui a concepção de senso comum, né, de que esse é um homem tropical, ele age 2 vezes antes de pensar. Ou no clássico, né: não existe pecado lá debaixo do Equador. Aqui a gente não pensa muito, a gente faz, a gente age. Não somos pessoas de razão, né. É o Brasil brasileiro, mulato insoneiro. Isso atravessa uma certa cultura popular, até nas expectativas de equilíbrio, né. O que nós temos para o mundo é isso, né. E o mundo precisa nos agradecer por isso, que essa é a grande receita, né. O tropicalismo bebe nisso, né, a ideia de que aqui é uma ideia de que nós somos algo novo, né, até o próprio Darcy Ribeiro, né, o povo brasileiro, 1995, somos algo novo no mundo. E esse algo novo permeia as relações e o contato com a realidade de uma outra forma, né, que não necessariamente é pautada nas idealizações de controle e racionalidade da filosofia europeia. Mas, né, também essa visão de senso comum que vai atravessar nossa cultura, vai atravessar, né, esse mito de uma certa brasilidade, ele tem consequências políticas, e sociais, de uma certa aversão ao conflito e às exigências da vida, né, um meme, né, para ficar no nosso tempo: o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, porque nada dá conta de estudá-lo. Tem aqui uma certa ideia de uma mitologia brasileira, avessa ao conflito, a gente sempre dá um jeitinho. E por outro lado, isso mascara os conflitos, né, os conflitos estão aí, estão nas ruas, né, a ideia de racismo estrutural que nós vemos atravessar a sociedade brasileira hoje, ela passa a ser mascarada, né, como se a gente fosse cego para a raça, a gente não percebesse as diferenças raciais, né. Não, isso é assim mesmo, é o jeito, né, tudo dá certo, né. Então, essa ideia de cordialidade que atravessa a sociedade brasileira, né, a ideia de hoje de senso comum, ela pode vir a mascarar conflitos, né. É um certo machismo da cultura brasileira, né, hoje menos do que no passado recente, um certo mascaramento, né, o que eu chamo também de política do tapinha nas costas, né, a gente passa a fazer uma política sem exigências. A movimentação social brasileira ela é sempre cheia de tensões, porque, historicamente a gente tenta resolver os nossos problemas de outra forma, né. Então, a cordialidade, quando unida à política, parece que vai dar isso, né. Quando o Brasil tem um episódio interessante que mostra bem isso, quando a Força Expedicionária Brasileira manda, os soldados brasileiros para a guerra, né, em todo aquele contexto, Getúlio Vargas aqui e ali, uma das peças musicais brasileiras é fazer um samba contra Hitler, né. Então um samba contra Hitler é curioso, na medida em que pega aquilo que a gente tem de mais harmônico, mais próximo dessa mitologia, contra numa resposta à brutalidade mais potente já existente em termos militares, né. Então isso faz pensar, né, é um sujeito que vai sambar contra Hitler e vai ganhar, né. Então, a ideia é esse episódio chama muito atenção que mostra isso, né, até a nossa forma de fazer política, ela vai ser envolvida por essa dimensão da cordialidade, né. Então, o que a gente é muito difícil definir populismo, mas o populismo parece uma visão da política pautada por emoções, parece florescendo ali em solo muito fértil, né. Quer dizer, é tudo muito próximo, é tudo muito: "Vem cá, meu amigo", né, o senso comum da política, né, o sujeito ir às ruas comer um pastel, abraçar uma criança, numa sociedade pautada por essa dimensão dos afetos, isso vai ser muito comum. Isso vai ser o lugar, né, tá aí, a história brasileira é cheia de pais, né, o pai dos pobres, o pai aqui, o pai ali, a gente sempre buscando aí um soberano, em breve a gente vai tratar disso também, né, buscando alguém que resolva os nossos problemas com afeto e carinho, né. A figura de Getúlio é muito curiosa, né, Getúlio Vargas, né, tem de novo a canção, bota a foto do velhinho na parede, né, quer dizer, há uma reaproximação afetiva que não se faz exigências, né, acordos sem disputas, né, acordos, política é café com leite, né, acordos sem disputas. Então, nesse primeiro momento é interessante pensar nisso, como que a cordialidade, né, como uma dimensão afetiva está próxima da vida social, da vida pública e da vida econômica do brasileiro, né. A ideia, coisas cotidianas como a ideia do fiado, fazer um fiado, né, quer dizer, há ali um acordo, uma estabilidade, um laço de confiança pautado numa sociedade pobre e onde se não for esse ajuste, né, essa gambiarra, não vai dar certo.
Então é muito curioso que essa dimensão afetiva vá atravessar, né. Pois bem, chegamos ao século XXI, né, com essa, tem a famosa capa da The Economist, né, o Brasil decola, né. Ela é muito curiosa, né, porque é ali, né, a The Economist, né. A The Economist teve por editor, em um momento importante da sua vida, Herbert Spencer, né, que era o sujeito que justamente não, né, partidário de uma visão, né, contrária à dimensão do reconhecimento de outros povos, né. Então é simbólico o Brasil estar na capa da The Economist, né, falando que o Brasil decola, o Brasil cresce, o Brasil sobe. Essa capa, ela representa, né, de alguma maneira, um tempo de estabilização econômica e democrática, né. A capa de 2009, ela chama atenção, né, de um país completamente integrado à globalização, né. Mesmo com desigualdade e tensões digitais, parecia que o Brasil tinha muito mais para oferecer ao mundo, né. O contexto é de otimismo, né, 2009, os grandes eventos esportivos, né, o Brasil crescia, ampliação dos serviços públicos, a universidade pública, né, os serviços públicos com a nova resposta, mais recursos em jogo, né, muito contexto de otimismo, né, um contexto que eu chamo de que agora vai, né. A ideia do Stephen Zweig de país do futuro, né, aqui é o país do futuro, ela parece que finalmente chegou, parece que agora nós estamos integrados ao mundo e temos algo a oferecer de verdade. Quer dizer, inclui quem historicamente está defasado, né, as políticas de ação afirmativa, né, as políticas de distribuição de renda, e cresce, né, a a ideia até de uma diplomacia, né, a diplomacia brasileira, né, em diálogos em situações conflituosas como o Irã, por exemplo, né, um contexto que eu chamo de ouro sobre azul, para ficar na poesia, agora vai, né. Há um grande otimismo ali. Mesmo, né, após alguns desafios políticos, como no ano de 2005, né, tem um grande escândalo, né, sobre corrupção, há ali uma expectativa de que agora vai, né, de que, as coisas vão acontecer. Porém, também existem algumas latências, né, tem uma foto, né, não sei se é possível ver, a foto diz muito que é numa política de saúde pública brasileira, que é trazer alguns médicos estrangeiros do programa Mais Médicos, esses médicos são recebidos com alguma brutalidade pelos profissionais locais. Então, tá aqui a latência, né, essa foto é muito simbólica, né, porque é um médico cubano, negro que passa, né, e ele é vaiado, né, ele recebe cusparadas de alguns médicos brasileiros que são contrários à política. Então tá ali uma primeira latência. Essa foto ela é muito simbólica no sentido de que historicamente, né, a ideia do bacharelismo, né, há um certo povarismo brasileiro aqui, na ideia de que o bacharel, né, Machado de Assis trabalha muito bem isso, o bacharel, ele é superior, né, e historicamente o bacharel brasileiro é médico, engenheiro, ele é advogado, então ele é fruto e pertence a uma elite. E quando se constrói uma política pública voltada para a diminuição da ausência do médico em grandes distâncias no Brasil, né, é raro encontrar um médico no Brasil, talvez por isso que a gente tenha tanto uma relação tão especial com a figura do médico, né, ele é quase um deus. Quando recebe médicos que vão estar próximos de uma população que não é atendida, gera uma certa reação, né. Isso evidencia uma desigualdade extrema, quem vai ter acesso à saúde, são aqueles que estão mais próximos do topo da pirâmide socioeconômica, e essa política vai gerar uma reação, né. Tá aqui a latência, né, uma política pública voltada para a eliminação ou diminuição das desigualdades sendo mal recebida por uma classe, né. Ou num outro movimento muito interessante, né, que vai acontecer no final da década, que é o movimento Cansei. É o movimento da elite paulistana, né, que eles fazem uma camiseta, tem toda uma expressão afetiva, né, cansei, cansei da corrupção, cansei do Brasil, cansei. Então esses dois exemplos, né, eu cansei, é como se eu estivesse cansado da cordialidade, a gente precisa resolver as coisas aqui, agora a gente precisa de alguém que resolva, né, eu cansei disso tudo. Então, há aqui, né, a tensão racial, a tensão social, a tensão entre classes, né, que é o que eu chamo de latências, conflitos latentes, né, de uma certa desigualdade extrema que ainda vigora, mesmo nesse céu de ouro sobre azul.
há uma ausência histórica do Estado, né? Tanto no exemplo da medicina e no acesso a recursos básicos, e quando se tenta resolver isso, surgem reações às possibilidades de inclusão. Nessa época, né, começam a surgir pequenos debates assim, né? Há uma jornalista da época, eu não me lembro o nome, que diz que agora os aeroportos brasileiros parecem rodoviárias. Então, a reação é a mesma. Se antes certas pessoas não podiam andar de avião e agora podem, o aeroporto se transforma em um aeroporto, que era a evidência do caráter exclusivo de certos recursos, ele passa a ser outra coisa. Ele passa a ser outra coisa e agora a gente vai precisar subir o nível, porque está chegando gente que não é para estar. Está chegando gente, né, no caso do cubano que vem ser médico, está chegando gente que não é para estar aqui. Ele não é um bacharel. Né, ele precisa, a gente não confia tanto na medicina dele, que vai saber, né? Então, aqui, né, há algumas latências do ponto de vista sócio-histórico, né, que é a tensão entre raça e classe no Brasil. Isso num contexto pós-2008, né? 2008, a grande crise que avassala o sistema econômico mundial também vai chegar aqui, né? À época, então, o presidente da República aposta que isso é uma marolinha, que isso não vai chegar, mas chega, né? E chega com alguma intensidade. A crise econômica baixa no Brasil e também vai ampliar esses afetos, né? Num mundo em crise, como que a gente vai fazer Copa do Mundo? No mundo em crise, como que a gente vai fazer Olimpíada? Então, começam aqui nessas latências, né? E é curioso que no universo de ouro sobre azul, que o Brasil decola, e de latências, tudo fica muito misturado, né? Esse período pré-2013, ele começa. Tem muita coisa que vai efervescendo aqui. E o que nos faz chegar, né, é o pré-2013, né? O principal jornal brasileiro da época, o Jornal Nacional, passa a ser apresentado constantemente, né? Em algum momento surgiu um cano de esgoto atrás, e as notas de dinheiro saindo, que seriam evidência da corrupção, né? Então, a corrupção constantemente envolvida, né? Quer dizer, o processo de inclusão ele é interessante, mas para fazer o processo de inclusão, a gente vai ter que se aproximar de políticos corruptos, né? Os grandes eventos esportivos estão sendo construídos com base em momentos de corrupção e extrema dificuldade de funcionamento do Estado brasileiro, né? Quer dizer, as indignações são constantes, né? E por um dito país do futebol, né? Wisnik descreve muito bem, José Miguel Wisnik, o futebol vai ser o veneno remédio da sociedade brasileira, um caráter simbólico é a grande derrota na Copa de 2014, né? Fizemos tudo para nada. Aceitamos tudo para nada, né? É curioso que ali a gente tenha é bastante simbólico, são momentos simbólicos de afeto, né? O afeto brasileiro está todo colocado ali. Então, o contexto de indignação cresce, as latências começam a aparecer, os conflitos ficam mais à flor da pele, né? Grandes crises políticas, né, 2015, o chamado mensalão, né, as crises de 2011, 2012, né, que vão mostrar as dificuldades do processo de inclusão, de um congresso que talvez não esteja tão vinculado a isso, né, surge uma tensão contra tudo isso que está aí, né, parece que tudo não chega, né, parece que as promessas, né, o Brasil que decola, ele volta, né, ele volta. Tem até uma capa da The Economist reconhecendo isso, né, que o Cristo sobe e depois ele desce. E é aí que a gente chega no famigerado mês que não terminou, né? Coincidentemente, na próxima semana a gente completa 10 anos, né? Em junho de 2013, essas tensões, latências e indignações vão à rua, né? Num contexto próximo da Primavera Árabe, né? Nos países árabes da África e do Oriente Médio, do Occupy Wall Street, né? Um movimento do contra 1%, né? Nós somos os 99%. Aqui, né? Até uma estética, né? Uma estética do sujeito que protesta, né? Não somos o 99%, não somos 1%, né? Então, o mês de junho de 2013 é quando essas latências, quando esses afetos vão às ruas, né? Novas vozes, novos atores, novas insatisfações, né? E tem até uma estética, né? A estética, o Obama vai usar dessa estética, usou dessa estética em 2008, né? Sim, nós podemos, né? Tem até o nome dos partidos vão se aproximar disso, né? Podemos, indignados, né? O nome das movimentações políticas vão se aproximar dessa nova estética de estar, né? Que envolve afetos, né? Sim, nós podemos, o olhar de esperança do Obama, né? Conquistamos. Então a pauta é difusa, tem satisfação, mas está na rua,
né? É curioso que alguém no Brasil vai colocar um slogan para junho de 2013, né? Não é só pelos 20 centavos, é para tudo isso que aí está. Quer dizer, todos aqueles afetos. E nos primeiros momentos, a pauta é bastante intensa, né? Contra o que eles chamavam, né? A descatracalização da vida. Né? Um trabalhador paulistano precisa pegar 2 ônibus, a todo momento ele passa por catracas, né? Isso é simbólico. Mas, ao mesmo tempo, quem vai à rua, né, tem uma imagem muito bacana. Entender esses 10 anos pelas imagens é um exercício muito interessante, que tem uma família, né, uma família brasileira que vai aos protestos e leva a babá. A babá vestida de branco, carregando os filhos. Isso é muito interessante, muito curioso, porque representa as novas insatisfações. Não é só o trabalhador que pega 2 ônibus que está insatisfeito em pagar, à época, 3,20. 6,40 para ir, 12,80 para ir voltar. Não é só ele que está insatisfeito, é também o sujeito da classe média alta que tem filhos e paga a babá. Ele também está insatisfeito. Né? E essas novas vozes vão descer para as ruas, né? Quer dizer, o mês que não terminou, ele começa com pautas até lá específicas, mas nesse mesmo mês surgem outras pautas, né? Surgem novas possibilidades. E o contexto de raiva e indignação faz surgirem movimentos, né? É famoso o vem pra rua.net, né? Um movimento que não tem um histórico político muito grande, mas ele vai buscar essas novas classes e essas novas insatisfações. Ou o movimento Brasil Livre, né? Que, né, segundo alguns, ele se apresenta como Brasil Livre para ficar sonoricamente próximo de MPL, né? Se é o MPL, o Movimento Passo Livre, que estimula as manifestações, o MBL, que é o Movimento Brasil Livre, vai ter outras conotações, outras expectativas, né? Mas a ideia desse jogo de palavras é ficar muito. Quem vai entrar para a história, né? Quem é? O MPL ou o MBL que motivou as grandes insatisfações, né? Então é um jogo curioso, né? Então aqui chega às ruas, né? Aquele gigante do começo da nossa fala, ele chega num contexto de raiva e indignação. E aqui a gente volta à Holanda, né? O homem cordial, ele parece que sai de férias, né? A cordialidade aqui ela vira uma certa indignação, uma certa raiva, né? Num primeiro momento, a grande mídia burguesa brasileira vai dizer, não, esses são vândalos, né? Que precisam ser, né? Tem uma cena interessante, né? José Luiz da Atena, um repórter brasileiro que trata de contexto de violência, né? Ele faz uma enquete crítica, né, aos movimentos no jornal dele e as pessoas votam a favor do movimento. Aí ele muda de opinião, né? Então, o que evidencia essa mudança da opinião pública brasileira. E é assim que a gente vai entrar no que eu chamo de tempos de raiva, né? Tempos de raiva é um contexto global, né? As insatisfações e ressentimentos, está aí, né? Ah, nós somos os 99%, né? Nós estamos aqui, nós não fazemos parte daquele 1%, né? Insatisfações, um ressentimento cada vez mais constante, novas revoltas em todas as classes, né? Dissemina outras interações, né? Quer dizer, o contexto brasileiro, né? Do mês que não termina, ele está envolvido num contexto mais amplo, né, que é um contexto agora global, né, de insatisfações, raivas representadas por várias revoltas ao redor do mundo. A Primavera Árabe, né, começa com um sujeito se autoimolando, né, em praça pública, né, o que mostra uma insatisfação, um ressentimento muito grande com a própria vida. Como responder? Né? Politicamente, a gente tem poucas respostas no primeiro momento. Né? 2013, ele pega todo mundo de surpresa, né? O Congresso brasileiro não sabe o que fazer, ele é quase invadido, né? Muito se fala sobre o 8 de janeiro de 2023, mas em 2013 o Congresso brasileiro é quase invadido com as pessoas lá dentro, né? Com os deputados e políticos lá dentro, né? As pessoas não sabem qual a resposta vai ser. O que já faz pensar, né? Essas raivas e insatisfações também receberão respostas simples e oportunas por parte de alguns sujeitos, né? Em breve a gente fala disso. Quem trata disso, né, quem trata muito bem disso e tentamos manter um diálogo, é um indiano chamado Pankaj Mishra, que ele escreve um livro em 2017 chamando de o Tempos de Raiva, né, Age of Anger, né, e ele fala isso, o tempo de raiva é justamente esse, né, assim como o Brasil, que prometia muito quando decolava, né, ele prometia muito, ele não entregava tudo, né. Quer dizer, no mundo que mudava, no mundo globalizado que muda, com novas possibilidades, ele promete muito, mas entrega pouco.
né? Os processos de globalização e modernização crescem, né? Deslocamentos em termos sociais, políticos e econômicos, né? No Brasil, por exemplo, as questões de gênero vão produzir bastante conflitos sociopolíticos, né? Quer dizer, esse mundo que muda com novos costumes, novas possibilidades, novos modos de ser, ele também vai causar consequências, que vai gerar cada vez mais raiva, né? A globalização que abre, né, de um mundo fechado a um universo impolítico, faz um sujeito que nunca viu certas propostas de existência vê-las e talvez se chocar com isso, né? Surgem assim novas promessas, ansiedades e frustrações. É o que eu chamo de mundo que promete muito e entrega pouco. Aquele Brasil que prometia o mundo, né, que prometia realização, inclusão, ele entrega pouco, né? Quer dizer, e aqui a raiva se avoluma, né? Hoje é muito comum nas ruas brasileiras, né? Eu não fiz, é claro, o estudo, mas é sempre possível observar a, camisetas, né? A camiseta com a estampa cansado, cansada, ranço, né? Que seria uma emoção negativa. Essa série de promessas, essa série de situações em que se tinha certas expectativas e elas caem, vão gerar esses conflitos, né? Quer dizer, as redes também vão ter um papel nisso, e a gente vai tratar disso, em promover essa insatisfação constante, né, a comparação, mas parece que essas vidas, né, as vidas que nós vivemos no começo do século XXI não estão tão no nosso controle, né? E aqui eu citar rapidinho o Misha, né? De fato, hoje vivemos em um vasto e homogêneo mercado mundial do qual somos programados para maximizar nossos próprios interesses e aspirar às mesmas coisas, independentemente de seus diferentes acervos culturais e temperamento individual. O jovem brasileiro quer um iPhone, ele quer fazer parte do mundo. O sujeito de classe média que paga a empregada, ele quer passar uma semana em Paris, mas ele não pode fazer isso porque o governo não deixa. O mundo parece mais culto, interconectado e próspero que em nenhum outro momento histórico. O bem-estar médio cresceu, mesmo que não de forma equitativa. A miséria econômica foi aliviada, inclusive nas zonas mais pobres da Índia e da China, né? Quer dizer, aqui a gente pode pensar até na proposta política da época de fazer uma inclusão pelo consumo. Você pode comprar o seu carro, você pode comprar o seu equipamento, você pode comprar a sua sofisticação, agora você tem acesso à internet, mas parece que isso não basta. Temos uma nova revolução científica marcada pela inteligência artificial, a robótica, os drones, a cartografia do genoma humano. Não para todos. A manipulação genética e a clonagem, uma exploração espacial mais profunda e os combustíveis fósseis mediante exploração. Mas a prometida civilização universal, uma civilização harmonizada por uma mescla de sufrágio universal, amplas oportunidades educacionais, crescimento econômico sustentável, iniciativa privada e progresso pessoal, não se materializou. Se a promessa da globalização, né, que vai se refletir na estrutura política brasileira, prometia a realização plena do sujeito, principalmente em termos de consumo, nem todos terão acesso a esse benefício. E quem tem muito medo de perder. Ver o seu aeroporto se transformando numa rodoviária. Quer dizer, o afeto que surge aqui, de que me prometeram, eu joguei o jogo e não me entregaram, ou que eu joguei o jogo, me entregaram, mas eu tenho muito medo de perder, faz com que surjam ressentimentos. Um rancor existencial frente ao ser do outro, causado por uma mescla intensa de inveja, sentimentos de humilhação e impotência. Esse ressentimento, à medida que recua e se aprofunda, envenena a sociedade civil e mina a liberdade política. E atualmente está gestando uma mudança global ligada ao autoritarismo e formas tóxicas de chauvinismo. Se a universidade dos meus filhos agora é frequentada por outros, ou se as minhas possibilidades de consumo e inclusão não se efetivam, é sempre culpa de alguém. Surge aqui, curiosamente, né, até do ponto de vista da literatura, alguns avanços, né, na figura do mentor, do coach, gente que vai me dar receitas para a realização, mas ele cobra por isso, né, e não está garantido que eu vou ganhar, porque se eu ganho e se eu resolvo meus problemas, eu sou responsável. Mas quando eu não consigo, o culpado é a inclusão, é o imposto, é o governo, né? Quer dizer, o ressentimento aflora e ele volta. Quer dizer, a ideia do ressentimento na política é uma ideia muito antiga, né? O próprio Nietzsche, Max Schiller vão tratar disso, mas é uma ideia daquilo que fica. Tá vendo? Tá tudo ruim.
Tá vendo? A gente não consegue, tá vendo? Nunca vai para frente. Essa gestão de afetos tristes, ela é curiosa. E aqui eu gosto de pensar no Make America Great Again como uma evidência disso, fazer a América grande de novo. A gente pode pensar num tipo ideal de um sujeito que trabalhou a vida inteira na Ford, construiu a vida na Ford, foi, né, jogou o jogo do sonho americano e se realizou. Ele trabalhou a vida toda, ele jogou a promessa. Ele jogou o jogo que prometia, né? Ele vai conseguir avanços, a vida dele vai melhorar, depende do esforço dele, né? O American Dream. E teve um filho. Não necessariamente o filho dele, que nasce no final do século XX, mesmo tendo grandes competências, fruto de uma sociedade tecnológica, não necessariamente vai ter um emprego na Ford, porque a Ford não está mais nos Estados Unidos. Reparem os ressentimentos. Pô, como é que esse país agora cheio de mexicano, cheio de latino vai nos receber? Quer dizer, o ressentimento aflora, né? Novos afetos, afetos tristes, quer dizer, o ressentimento vem dessa promessa inconclusa. Eu não vou ter a vida do meu pai, né? Quer dizer, a vida do meu pai foi algo que nos trouxe até aqui, mas não vai ter necessário fazer a América grande de novo, né? É aqui a emoção adversativa que surge lá e surge aqui. Né? Em todas as classes, né? É curioso que quem vai perder a casa na grande crise americana de 2008 não são as pessoas da elite, né? São as pessoas que precisam do parcelamento, da dificuldade para pagar, mas essas emoções adversativas vão atravessar as classes, né? Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, é uma tentativa de dar uma estabilização para o mundo que balança, né? Que agora sim eu vou ter segurança para organizar as coisas, né? 2017, né, nessa passeata em Charlottesville, um movimento com tochas acesas que não se via na América há décadas, né? Um movimento de tochas acesas evocando o pior do racismo da Ku Klux Klan. O que mostra um certo ressentimento, uma brutalidade naquele momento em que o mundo balança, né? Em que não há grandes esperanças e seguranças, né? Então isso vai acontecer no Brasil. Essa dificuldade de controle da própria vida, nesse registro que alguns chamam de tempo neoliberal, e surgem esses afetos reacionários e tristes nesse primeiro momento do século XX, né? É curioso que o Francis Fukuyama tem escrito que era o fim da história, né? Agora a história acabou e tendemos a viver em sociedades democráticas e liberais, mas não foi o fim da história, né? Não necessariamente esse regime de vida daria plenas condições de realização para todos. E é curioso que no ápice, né, dessa ideia de fim da história, né, é claro, Fukuyama hoje escreve sobre as tensões democráticas, reconhecendo que talvez tenha sido ansioso em proclamar o fim da história, não vai se realizar da mesma forma para todos. E é aqui que surge a intensidade dos afetos tristes, né? Quer dizer, a brutalização da vida política, né, com emoções políticas adversativas e constantes, ela vai ser a tônica comum da vida política no século XXI. Né? Vão surgir propostas que a gente chama, né? A gente vai tentar entender um pouco melhor o que a gente está chamando de populismo aqui. Esse reaparecimento de propostas, né? No Brasil, por exemplo, eu coloco a imagem das armas, né? Quer dizer, uma simbologia aqui também que seria um modo de tomar pé e tomar controle da própria vida numa sociedade ameaçadora e brutal que ninguém faz por mim. Então, se eu não fizer, quem vai fazer? Né? Então, eu vou tomar conta da minha segurança, né? Um contexto de isolamento, né? Quer dizer, aqui a resposta brutal ao mundo que muda, que não dá seguranças e estabilidades, parece ser a resposta mais racional. Né? Quer dizer, um mundo que muda, onde o meu filho não necessariamente vai ter estrutura social que eu tenho, ou que a minha filha agora começa a ter outras ideias e viver num mundo diferente do que eu vivi, em que não necessariamente ela vai vivenciar a sexualidade que ela nasceu, isso me assusta. Né? E é por isso que eu preciso fazer a América grande de novo, para retomar um passado onde tudo era estável. Essas emoções adversativas, né, elas terão causas econômicas, é claro, materiais, mas elas passam a ser um traço comum do convívio político do nosso tempo. Né? E é claro que isso vai desaguar no Brasil. Né? Quer dizer, um país que tem todo um histórico de conflitos e tensões, muitas vezes latentes, né, que não aparecem, talvez envolvidas por uma ideia de cordialidade, agora elas vão aparecer. Né? Agora elas virão à tona. Né? E num contexto, né, que tem muitos elementos simbólicos disso, né, a discussão do que a gente chama
do que se chama, né, a gente não, do que se chama de politicamente correto, né, as exigências de atribuição de cidadania e dignidade, mas agora a gente não pode nem fazer piada sobre os pretos, sobre as mulheres, quer dizer, há aqui um movimento de reação a uma tentativa de exigência de igualdade de cidadania, né, porque eu quero que as coisas sejam como antes. Eu quero que o mundo seja como antes, quando tudo era estável, né, e a gente vivia uma outra vida, né. É curioso que esse tipo de reação, né, o reacionarismo na linguagem tradicional, ele vai ser motivado por emoções adversativas. Agora não pode falar nada, um mimimi danado, quer dizer, a emoção adversativa implícita nesse tipo de análise, ela vai permear esse tipo de reação no Brasil, mas também pelo mundo afora, né, quer dizer, há um movimento, né, a gente fala da política americana, que talvez a gente tenha né, os meios de comunicação ventilam mais, mas há aqui uma emoção adversativa, né, de um mundo que muda e eu não tenho tanto controle sobre mim, sobre a minha própria vida, né, e talvez eu busque esse controle de outras maneiras. Tensão do ponto de vista do acesso aos recursos, o acesso à cidadania e dignidade no Brasil, né, a evidência disso é o movimento pelo passe livre. Dificuldade de ampliar esse processo de inclusão, né, as reações a esse processo de inclusão, a ameaça desse mundo que muda e que já não dá tantas seguranças quanto um dia deu, do ponto de vista das classes mais altas. Todos esses elementos, né, vão fazer com que surjam esses afetos tristes, né, para usar a linguagem spinozista, e que vão levar a um contexto de tensão, né. Então, se nesse primeiro momento, né, a gente tenta entender como que esses tempos de raiva se aproximam da vida coletiva brasileira, esses elementos, né, podem nos ajudar a pensar, né, quer dizer, como que essa cordialidade, ela se transforma em tempos de raiva, né. A raiva, ela passa uma raiva do sistema, né, a gente escuta falar hoje nos candidatos e nas políticas antissistema, né, no próximo seminário a gente vai tratar melhor disso. Agora, o tempo de raiva está instalado. E no tempo de raiva, né, a ideia, né, vários momentos, né, quer dizer, a política vai ser pautada pelos tempos de raiva. Eu reajo, né, a reatividade. As redes vão ter um papel nisso, mas há uma reatividade pautada por emoções adversativas a todo momento, né. Fica simbólico, né. No episódio do impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016 e 17, né, há ali, né, vários momentos em que os deputados brasileiros se manifestam. Eles vão se manifestar para dar o seu voto. E ali também é muito latente tudo isso que acontece, né, porque eles vão mostrar afetos, né, antes de votar, por Deus, pela família, mostra ali, né, uma ideia de uma emoção, votos pautadas pelos afetos. Eu estou aqui defendendo uma causa, eu estou aqui defendendo uma situação, né, eu quero o Brasil livre daquilo. Até, né, a expressão máxima desse ressentimento e dessa tensão, que é quando, então, o deputado Jair Bolsonaro faz referência a o grande nome da tortura no Brasil, da ditadura militar, né, talvez aqui seja uma evidência maior do ressentimento ali implícito, né. É quase roteiro de filme, né, pensando hoje. Quer dizer, há ali uma evidência da brutalidade política pautada por afetos tristes, que vai ser disseminada. É o novo modo de fazer política, né, é o novo jeito de fazer política, pautada por uma constante mobilização das emoções brutais e tristes dos sujeitos, né. Talvez é curioso, e isso talvez seja um ponto interessante para a gente encerrar nesse primeiro momento, seja esse. Como que o homem cordial, pretensamente cordial, né, a cordialidade, no ápice do processo democrática, ela é diretamente vinculada a figura de um torturador do pior momento político da história brasileira. E esse sujeito vai ganhar as eleições. Isso é muito curioso. Isso é muito curioso, né. E ali, né, o recorte é muito comum, né, quer dizer, que muitas pessoas não sabiam quem era o comandante Ustra, né, o coronel Brilhante Ustra. Muitas pessoas escutaram pela primeira vez esse nome ali, e isso teve um apelo.
né, isso teve um apelo, isso virou camiseta, né, uma camiseta comum, isso vira camiseta e encontra ali, né, um respaldo de todo esse ressentimento, né, toda essa violência, essa brutalidade que vai passar a fazer parte do discurso comum na política brasileira, né? Se eu quero, né, ampliar, eu vou canalizar, eu vou focar nessas emoções adversativas, né? Com esse mundo que balança, com essas tensões, com esse processo de globalização que promete muito e entrega pouco, é ali que eu pego. É ali que tem que ser. Isso vai virar escola, né? Quer dizer, muita da política que virá nas eleições de 2018 e, consequentemente, em 2022, vai tentar se amparar por esse tipo de afetividade, por esse tipo de brutalidade política. Então, nesse primeiro momento, né, a gente tenta entender essa passagem, né, da cordialidade à brutalidade, é uma primeira leitura, né? Eu faço a sugestão aí do livro do Pankaj Mishra, né, Tempos de Raiva, que é uma visão bem ampla, né, e por que não periférica, né, um indiano, né, que fala a língua inglesa, que tenta entender o que acontece, né, quais são as promessas que vão surgir esses sentimentos. E no Brasil, a gente vê isso muito bem evidenciado, né, de 2013 para cá, quando alguém vai tentar crescer com esse tipo de emoção adversativa, ok? Acho que é isso. Eu não sei como é que é a dinâmica, se a gente abre, né, não sei como é que estão as perguntas aí, se a gente pode dialogar com o pessoal aqui. Tenho. Ah, Obrigada pelas explanações, professor. São super pertinentes, muito atualizadas e faz a gente fazer um repasse, né, do que aconteceu nos últimos anos no nosso país. Eu fico pensando se a ideia do homem cordial, e que chegou, né, você vê uma ideia que saiu da academia, essa de Barco de Holanda, mas chegou no imaginário brasileiro, é uma ideia que ela está no chão do Brasil, vamos dizer assim, camuflou que essa sociedade sempre foi uma sociedade de conflito, na verdade. Não é que evita o conflito, vive no conflito, vive na violência, vive no racismo diário, né, na violência cotidiana. E camuflou, né, criou um brasileiro que, na verdade, não existe. O brasileiro não é um brasileiro cordial. Somos cordiais em diversas situações, mas o conflito faz parte da nossa essência, a desigualdade social profunda. Como é que um país vai ser cordial assim, né? E quando chega esses tempos que você traz muito bem essa perspectiva, né, da brutalização, os afetos tristes, parece que encontra, né, um encaixe perfeito. Essa onda do ressentimento e a brutalidade extrema, né, do discurso, da tortura, da violência. Foi esse discurso que ganhou, que metade de um país quase levou agora, quase levou em 2022 outra vez. Então, encaixa muito bem. Na verdade, não somos cordiais, não somos pacíficos. Nós somos o que somos e eu acho que esse momento agora, historicamente falando, a gente tem que se encarar de frente quanto sociedade no espelho. Olha, saíram esses monstros sempre estavam aí, dizem, onde estavam os fascistas? Estavam no armário. Não, eles estavam na rua. Eles sempre estiveram aí, né? Agora estão mais à vontade para se manifestar, né? E a gente vai ter que encarar agora de frente essa brutalização. E agora, e agora a minha pergunta, né? Diante das suas leituras, da perspectiva teórica, como o senhor vê uma saída, né, para esse momento que a gente está se encarando de frente? A gente vem agora dentro de iniciando um governo progressista com tanta dificuldade de negociação política, né? A brutalização ainda está aí, a violência ainda está aí, política, eu quero dizer, existe ainda. A eleição do presidente Lula não superou essas coisas de uma noite, do dia, né, para a noite, da noite para o dia, perdão. Então, como você vê que a gente pode encarar, né, esse novo momento, que aponta para um progresso, mas todas essas mazelas aí, essa brutalização está aí. Como a gente vai lidar de frente com isso agora, com essa polarização? Em outro momento, né, um estudante fez uma comparação curiosa e ele me chamou a atenção com um ponto. Depois que a gente aperta a pasta de dente, é muito difícil colocá-la no tubo de volta, né? Então, quando esses conflitos são acionados, né? Quando esses conflitos, você pauta muito bem, eles sempre estiveram aí, né? Parece que a gente tirou a caixa de Pandora, foi aberta e agora eles estão na nossa frente. O ponto decisivo é que não lidar já é uma evidência do nosso desafio. A gente nunca lidou com os nossos conflitos.
né? A gente sempre foi deixando, né, um elemento simbólico da inclusão pelo consumo. Vai ter alguma coisa, mas não vai ter tudo. E se querer muito, não vai poder ter. Então, aceitar o conflito é um passo, né? Acho que aceitar a tensão racial, né? Por que a sala da medicina da USP não tem certas pessoas que também são brasileiras? Então, isso é aceitar o conflito e vivenciar o conflito, né? A gente precisa organizar os nossos conflitos. Vai ser assim? Quais são as justificativas? Eu venho da filosofia. Quais são as razões que sustentam esse estado de coisas? Quais são as razões que sustentam outro estado de coisas? A gente vai ter que lidar, né? Não tem como, né? Porque essas pessoas, o afeto, né, e é o tema do próximo seminário, ele não volta, né? A partir de agora acabou a eleição, você tem toda a razão, a eleição tem 5 meses e metade da população brasileira fez uma escolha, deliberou com um posicionamento democrático. Quer dizer, de alguma maneira, é o jogo, né? E talvez foi o que a gente precisava, né, durante todo esse tempo que não foi feito. Mas, e também, né, não vai haver um processo mágico que quem discorda da gente politicamente vai desaparecer, né? Então, o ponto é algum conflito vai ter que ser vivenciado, justamente de não ter sido vivenciado ao longo da história, né? Então, o tempo de raiva, as emoções negativas, né? Quer dizer, não tem política sem emoção. A exigência de cidadania e dignidade própria de certos movimentos do nosso tempo, ela inclui, né? Quer dizer, a emoção, ela também, pô, eu quero ser gente, né? Eu quero ser gente. Tá aí a literatura do Itamar Vieira Júnior, né, que diz muito bem isso. Alguém quer ser gente. E alguém que historicamente não foi gente, quer se manifestar. E agora tem como se manifestar. Porque do mesmo jeito que eu posso usar a rede para criar o Revoltados Online, eu posso mostrar outras realidades. Então, Helenise, Helenise, o tempo de raiva também abre espaço para essas exigências que algum modo tem que aparecer, né? E, inclusive, certas exigências que podem não parecer tão claras, né? Porque esse sujeito que trabalhou a vida inteira num lugar e agora ele encontra um mundo uberizado, ele também precisa receber respostas, né? Por mais que ele acredite que ele, né? Eu penso muito, tenho analisado muito a figura do entregador, do motoboy, né? Esse sujeito, pô, agora ele tem dinheiro na mão, mas ele não tem direitos trabalhistas. Como que a gente vai explicar para esse sujeito que direitos trabalhistas são importantes, mesmo que ele tenha um pouco menos de dinheiro na mão, né? Que ser um empreendedor de si mesmo é uma ideia tão interessante. Então, reavivar, reestruturar políticas, né? Talvez seja o grande ponto, né? Se certas congregações religiosas vão fazer o trabalho que o Estado não faz, o Estado vai ter que responder fazendo outras coisas, né? Numa juventude que agora está um pouco sem chão, né? A curiosa figura brasileira do não só brasileira, né? Nem, sujeito nem estuda e nem trabalha. Então, a resposta é política, a ação é política. Porque, bom, eu não sou político, a gente precisa tirar a vida da política das pessoas. Não, é justamente o contrário. Talvez a única perspectiva, e é mais difícil, porque é mais fácil chegar e falar, bom, a gente vai matar as pessoas e vai tirar a segurança, vai dar uma arma para cada um e você se vira com a sua segurança. Isso é muito fácil, né? Então, a única resposta possível, né, para o restabelecimento, que eu penso, ela envolve a construção das políticas, né? Por mais que isso, pô, mas isso é muito século XX. Mas qual seria o outro ponto, né? Não há a ação coletiva, a ação política que precisa responder a isso. E é inegável, né, que com o governo eleito a gente ainda tem uma dificuldade de fazer essas construções. Porque mesmo que um governo tenha sido eleito, tem todo um congresso que não está muito, muito próximo no jogo, né? Então a solução é antiga, atrasada para alguns, mas a outra é a manutenção de um conflito, que é a estratégia política ainda utilizada, né? Recentemente, um deputado brasileiro subiu à Câmara dos Deputados para fazer um ataque transfóbico, né? Para manter uma certa mobilização dos afetos e ganhar apoio com isso. Mas qual é a proposta do sujeito? Entende? Mas é justamente porque eu não preciso, talvez, de propostas quando eu mobilizo. Eu só vou mobilizando, entende? É um jeito de fazer política, só que é o que eu chamo de completamente ineficiente, porque não segue, né? E agora? Qual que é a proposta? Né? Qual que é o jogo? Então a gente vai precisar dessa
E com uma certa tensão envolvida, né? Porque o aeroporto vai ser rodoviária em algum momento, porque antes de ser qualquer coisa é um lugar de transporte. As pessoas no mundo globalizado precisam se movimentar. A universidade precisa de outros atores, outras vozes, e vai ter que manter essa inclusão, porque qual que é a razão que sustenta o não manter? E vou por esse caminho, né? Assim, sem últimas palavras, né? Mas parece não haver. Foi impactante a gente passar a ouvir novamente esse traçar histórico, né, do que aconteceu no Brasil recentemente, e muito importante também para lembrar algumas coisas. A sua reflexão no final, quando você fala do homem dócil brasileiro, e o senhor conclui com aquela parte do homem ali revoltado, aquele horror que a gente viu na fala do então deputado Bolsonaro na época. Quando eu concordo também com a companheira Elenise e também com o José de Souza, quando ele fala dessa questão do homem dócil, eu vejo aí um projeto de adomestação, de assujeitamento desse brasileiro, se vê como dócil, como subalterno, e ele fomenta, esse discurso ele é fomentado até hoje, inclusive, e eu vejo isso como uma forma de controle, um projeto, tanto pela elite brasileira, como a elite externa, e uma elite privilegiada interna, que quer que esse projeto seja mantido. Então, não é fácil, é claro, ver a figura do Bolsonaro enquanto um homem branco, do olho azul, que representa essa elite, enaltecer e pedir de volta à ditadura. Eles têm esse projeto. A professora Anitta Leocádio outro dia falou uma coisa muito importante. Ela fala que quando as massas, não essa elite, mas quando as massas passam a reproduzir discursos dessa elite, é aí que a gente está vendo o neofascismo, porque as massas não têm consciência do que está acontecendo no Brasil, e a gente vê esse Brasil violento, inclusive pessoas pobres, pessoas que reproduzem esses discursos quando eles não têm consciência do que está acontecendo. Parece clichê, parece utópico até, mas eu acredito na conscientização. Eu acho que, inclusive, dos movimentos populares, de ter uma extensão dessas ideias de uma forma mais concreta, e para que as pessoas tenham consciência, empoderamento enquanto sujeito histórico, enquanto se reconhecer o seu papel na sociedade, e a gente consegue isso através da educação. E a gente sabe como é o nosso projeto educacional no Brasil atualmente, é até desolador pensar, mas eu ainda acredito nessa via. Então, para que essas pessoas parem de reproduzir discursos fascistas. Isso modelo. Como que é seu nome? Marilise. Marilise, a educação, é curioso que lá se tem, né, as nossas crianças, né? Tem todo um cuidado com as nossas crianças, é justamente para desligar essa possibilidade, né? Eu sou professor de filosofia e ciências sociais no ensino secundário. Então, os últimos 4 anos foram curiosos, né? Porque é justamente esse desligamento dessa potência, né? Tem um debate sobre a revalorização das bases da cultura brasileira e das bases até da cultura africana, né? Tem um debate sobre o que a gente vai ensinar nas escolas, né? Então, a ideia é justamente, sou um professor de filosofia, chegam os meninos e falam sobre Platão, mas é a vida deles. Então, essa ideia, você toca muito bem, a manutenção de uma certa inferioridade, né? De uma certa inferioridade, está tendo meme. O brasileiro tem que ser estudado pela NASA, porque aqui nós não estudamos. Esse processo é muito curioso, né? Porque ele vai. A ideia é esse ponto. A subalternidade começa no conteúdo. A subalternidade, né? Quer dizer, o que você ensina para as nossas crianças? Né? Então, a ideia de pôr câmeras na sala de aula, está todo mundo desvinculado. Porque as crianças precisam aprender português e matemática, nada mais além que isso. Porque qualquer outra possibilidade, né, pode levar elementos críticos, né? E essa manutenção, minha junção na escola, o que o sujeito vai apontar, né, os estudantes vão ter um papel fundamental em 2013, né, os estudantes secundaristas, né, as universidades passam a ser o lugar, né, de alguma crítica e reflexão, mas é justamente isso, né, a manutenção, né, dessa subalternidade foi construída, né, porque se tem alguma coisa que não é estável e dócil, é a sociedade brasileira, né, ao longo da história, mas eu penso que isso começa no conteúdo, nas circunstâncias mais básicas, né? A professora que vai ser rechaçada por tratar de tais temas, né? Mas de alguma maneira chega também, né? Hoje a gente fez referência aqui ao Itamar Vieira Júnior, várias literaturas, né?
elas vão se aproximar disso, as exigências, né, os movimentos sociais, propriamente ditos, elas vão, um jovem, né, a juventude brasileira fica um pouco, né, ela está num limbo, às vezes ela está num limbo, mas há uma tendência à revisão de certas leituras do que a gente é, a gente precisa ir à rua, a gente precisa se manifestar, isso é muito interessante, né, eu vou fazer 40 anos, eu não lembro disso na minha juventude, justamente fruto desse projeto ao qual você faz referência, né, talvez um projeto né, de domesticação mesmo, né, quer dizer, o homem, você é um homem preto, você tem que trabalhar e cuidar da sua família, né, você tem que cuidar da sua família, né, você não pode querer nada mais além disso. As exigências que você tem que se pautar, né, e cuidado com as religiões que você professa, né, você tem que se adequar, porque se você profeta certas religiões na sua figura, vai ser extremamente perigoso. Então, é muito interessante isso que você fala, né, vai mantendo tudo como está, né, e o processo educacional de estímulo crítico e reflexivo que vai trazer, né. Eu lembro até de um episódio, eu trabalhei num curso de formação de professores da Universidade Federal de Ouro Preto, que era um curso à distância, nessa época, né, 2009, 2010, a Universidade Aberta do Brasil tentava levar, né, numa gambiarra, processo de formação, e eram 12 polos no sul da Bahia e no norte de Minas. E o pessoal brincava que o curso de pedagogia, no qual eu trabalhava, era um curso acaba casamento. Aí a gente demorou para entender por que era isso, né? Porque era um curso voltado para normalistas, a figura da normalista, aquela mulher que estudava no Brasil. E ela ali, ela passava a ter um curso de ensino superior, ela já trabalhava, as servidoras da prefeitura e do estado. E elas trabalhavam, e assim que ela tinha um curso superior, ela passava a ganhar mais. E para fazer o curso superior, ela tinha que sair 2 vezes de casa por semana. Então já gerava conflitos, né? Então, por que o curso terminava casamento? Porque emancipava. Entende? Dava possibilidades materiais e dava possibilidades de compreensão de si, do mundo. Aí não tem casamento que exista, né? Então, quer dizer, o controle, essa domesticação a qual você faz referência, ele implode, né? Pô, agora ela não vai ficar em casa, pô, ela ganha mais que eu. E ela vai para a escola e volta com ideias diferentes, né? Então, evidencia bem, é difícil, é caro, é um processo, mas é o caminho, né? Pô, a gente tá falando de um Brasil que a gente chama até com um pouquinho de brutalidade, né? De Brasil profundo. Um Brasil profundo que quando chega, né? Ele chega e aí assusta. Que aí gera de novo os tempos de raiva. Mas como? A minha mulher agora quer trabalhar? Ela quer estudar? Isso é um absurdo, né? O que está chegando nesse Brasil profundo, que eu tenho acompanhado, é o projeto das escolas militares, né? Ele está chegando em escolas municipais que estão se tornando escolas militares, os alunos vão fardados, a disciplina, as ideias, professores de história, filosofia, cada vez mais perseguidos. Isso está chegando no Brasil profundo. Isso está chegando, né? Uniformiza, né? Aquilo que é acidentado, próprio do tempo que eu vou chamar aqui no próximo, né, de transição, ele deixa plano, né? É mais fácil. Estabiliza em todas as ações, né? Não, agora está fácil. Menina veste alguma coisa, menino veste alguma outra coisa. Porque no exercício arendiano de compreensão, a vida do sujeito fica mais fácil. Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, o que ele tem que dizer. E nem tem que pensar. Não, porque facilita. E quando tem que pensar, né? E aqui, né? Não sei como é que isso chega. É fácil. Se eu sou membro de uma certa classe, aí eu pago o coach para pensar para mim. E facilita, entende? Sim. Facilita muito, porque é alguém que vai abrir os códigos da realização para mim. Para mim, enquanto homem, para você, enquanto mulher, alguém que vai me dar os códigos. Porque a realização envolve 1 milhão. Só que vai ter 1 milhão. E aí, frustração. Então, pensar esse tempo é justamente isso. E essa mulher, que agora está emancipada, ela não volta. Né? Ela não volta. Está devidamente colocada. E, pô, sou um homem de 40 anos, né? Se tem alguém com a criação machista, também sou eu. E com afetos que, mesmo que tentam alguma desconstrução, permanecem machistas e de estranhamento, e vai
Imagina sem alguma crítica, algum estímulo reflexivo. Aí é só com armas. A violência, né? os feminicídios cada vez mais aumentando no nosso país. Porque precisa de força, né? Vou fazer referência aqui, né? A nostalgia, há um livro chamado A Nostalgia do Soberano. E é curioso, né? Em português a gente não usa muito nostalgia, né? A gente usa mais saudade. Mas a nostalgia do soberano, é um teórico espanhol que faz referência sobre isso, é a nostalgia dessa soberania, desse controle, dessa estabilidade que agora eu já não tenho mais sobre o trabalhador. Pô, mas você quer todos os direitos? Sobre o estudante, pô, mas você quer aprender mais que isso? Mais que apertar parafuso? Sobre o professor, pô, mas você quer mais? Gente, então, querer mais, né? E a gente pensa aqui até no reconhecimento, né? As exigências de reconhecimento. Alguém vai falar, as políticas identitárias. Não sei se está em jogo políticas identitárias, mas é uma exigência cada vez mais constante de reconhecimento. Conflituosa demais, tensa demais, mas são exigências de algo que não foi, né, durante muito tempo reconhecido e humanizado. E a gente já fez isso mesmo. Eu estou acostumado ao quê? Pô, trabalhou para minha mãe, trabalhou para mim, vou pegar ela para mim. Opa! Agora ela quer direitos. Preto metido quer direitos. A PEC das empregadas é de 2012. Então, a PEC das Gente, empregadas. o último setor. A PEC das empregadas. Né? Essa coisa que você fala, ela é um membro da família. Né? Eles gostam de camuflar, falar membro da família, mas dá uma casa para ela. Divide a herança da família com ela também, não se divide. Quase, né? Aí que tá. A cordialidade, eu concedo a sua crítica, mas também tem isso. O afeto é negativo e é positivo. Né? Não está garantido. Porque quebra a formalidade, né? Inclusive os direitos que as empregadas têm, mas é da família, personalizar as relações. Que gratidão se pede. Eu gosto tanto de você, você está aí se insurgindo. Sou padrinho da sua filha. E você quer cortar, porque tem a coisa, só que é completamente tóxico e desumanizador. Subir a escravidão. O apadrinhamento. Subir a escravidão. E não só no trabalho doméstico. As relações de trabalho, não sei se vocês já viram referência a isso, sujar carteira. A gente chama, né, de sujar carteira. O sujeito tem vários registros, ele entra e sai das empresas muito rápido. Quer dizer, então, que ele é um cara que faz certas exigências, que briga muito. Então, esse cara é um bom funcionário? Um bom funcionário, né? Entende? Então, as relações, esses afetos nas relações trabalhistas, eles são... A gente tem dificuldade de fazer uma antropologia das emoções quanto a isso. A gente sempre pensa muito em classe e tal. Mas eu acho que permeia, atravessa, né? O trabalhador brasileiro, ele é sempre... Ele vence, ele canta, né? O Gonzaguinha tem uma, né? Senta depois do trabalho, toma um... mas realiza. E talvez é o que é perigoso, ele que vai frustrar. Ele que vai frustrar porque ele não vê isso. Pô, eu cumpri a promessa, eu fiz tudo que me foi sugerido e não deu. Agora eu quero ir na força. E aí? Beleza? Tá. Acho que a gente pode, né, nesse primeiro momento, né? Eu agradeço demais aqui a conversa, a interação, né? Não sei como é que tá lá, mas a gente vai receber aí algumas questões e as dúvidas, né, aí pelo contato do Centro de Estudos, e amanhã a gente tem o segundo momento, a gente tenta entender o impacto, né, a discussão contemporânea sobre a relação entre as emoções, as paixões políticas, né, e eu agradeço e encerro por hoje. Muito obrigado e até mais.